Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? 3 salmos, e no Salmo 70, o salmista diz para nós para regozijar e rejubilar na salvação de Deus, na esperança da salvação. Nós temos que entender que essa salvação veio há 2000 anos atrás e ela está disponível para todos aqueles que quiserem, né? Eu acho muito interessante a língua original, o hebraico, porque em Mateus capítulo 1, quando diz que o anjo manifesta a José, ele queria largar sua mulher porque ela estava grávida, Maria, e o anjo fala para não largar, né, para não temer, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo, e era para colocar o nome do menino de Jesus. O hebraico, a palavra Jesus, não existe J no hebraico. Duas coisas interessantes no hebraico: não tem a letra J e nem o verbo ser, estar no presente. Então, o nome Jesus em hebraico é Yeshua, esperar na salvação. A palavra Shua é salvar, salvação. Ie vem do tetagrama do nome de Deus, Yahvé, ou Yehová. Yud Re Vav Re, que é o nome que Deus manifestou a Moisés em Êxodo 3,14. Então o nome Jesus é uma junção de Deus salva, ou salvação de Deus. Yeshua. Esperar na salvação de Deus é esperar em Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Colossenses 1,15 é a imagem do Deus invisível. Isaías capítulo 9, verso 6... é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é o príncipe da paz. É esperar na salvação de Deus, é estar com Jesus, é caminhar com Ele, é crer nele, é obedecer a Ele, é colocar Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Leia Mateus 10:36. Quem é Jesus? Deus se transformou na sua salvação. Esse é o significado do nome. Enviando o Filho dele para morrer no nosso lugar. Yeshua. Espera nele, confia nele, porque brevemente aquele que disse que voltaria, voltará. Os outros 2 salmos engrandecem o nome de Deus, e o outro, o último, é um salmo messiânico, que fala que as nações irão se prostrar e adorar ele. E é interessante que quando Jesus veio, foi rejeitado, foi humilhado, maltratado, cuspiram nele, porque ele cumpriu o que está escrito em Isaías 53. Ele veio como cordeiro, o cordeiro da Páscoa, aquele que, através do seu sangue, todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. E quando a gente anda lá na Páscoa, lá em Êxodo 12, e lá está escrito que o cordeiro tinha que ser macho, sem defeito, de 1 ano. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio sem pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aquele cordeiro que era sacrificado, o sangue era passado nos umbrais das portas, das casas. E a família que estivesse dentro daquela casa, a praga da morte não viria. E haveria a promessa da libertação e de uma terra que mana leite e mel. Lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo é preso, o carcereiro que bateu nele, depois de ver um milagre, as correntes do cárcere se abrir, ele leva Paulo para sua casa e pergunta para ele. Ele pergunta para o apóstolo Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo fala: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O cordeiro não é só para você. O cordeiro é para você, para sua casa, para os seus vizinhos, para todos aqueles que quiserem entrar para casa. Esses serão libertos, esses estarão em rumo à terra prometida. Não é pela sua justiça, pela sua religião que você foi salvo. É pela graça de Deus, pelo pagamento da sua dívida. O sangue do Cordeiro pagou a sua conta. E hoje você é livre para não andar na prática do pecado, livre para adorar a Deus. Tome posse da sua libertação. Tome posse que você tem rumo ao céu, ao paraíso, a Jerusalém celestial. E aquele mesmo que guiou o povo no deserto vai cuidar de você. Creia.
porque o Cordeiro não volta mais como Cordeiro, mas volta como Rei, Sumo Sacerdote e Juiz. Os outros 2 salmos engrandecem o nome de Deus e o último diz: reis da terra, se prostrem diante dele. Quando ele voltar, Filipenses capítulo 2, de 8 a 10, diz: todo joelho vai ter que se dobrar. E vai ter que se dobrar em 3 lugares, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai ter que confessar: Jesus Cristo é Senhor. Hoje a graça está aberta. Fala para ele: Deus me perdoa, ele vai te perdoar. Entre na casa. Fique debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Lá no Egito, quando a morte passou, aquelas casas, a morte não entrou. E quem tem o sangue do Cordeiro não morre mais, tem a vida eterna. Quem tem o sangue do Cordeiro passou da morte para a vida. Entre na casa de Deus, sobre a cobertura do sangue do Cordeiro, você e sua família. Volte para o culto doméstico, para a oração, para o partir do pão. Seja uma pessoa bondosa. Eu não sei se eu vou estar vivo o dia que os joelhos vão ter que se dobrar diante dele. Mas se eu não estiver nesse plano espiritual, eu vou estar no outro e o meu joelho vai se dobrar diante dele. Aliás, meu joelho já se dobra diante dele. Eu reconheço Jesus como o meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador. A minha vida, a minha saúde depende dele. O meu comer, o meu andar e o meu levantar. Ele é o tudo na minha vida. E eu não abro mão da minha fé. O salmista diz: reis da terra, louve ao Senhor. Várias partes da Bíblia mostram a volta de Jesus no Antigo Testamento. Ezequiel 43, a porta que ele vai entrar, de 1 a 5. Zacarias 14:4, o lugar que ele vai colocar os pés. Zacarias 4, de 15 a 18. Todas as nações terão que ir a Jerusalém adorar o rei. Zacarias 8:20. Todos irão até Jerusalém adorar o rei. Isaías capítulo 2, verso 1 a 5. A casa do Senhor será estabelecida em cima do monte, e o juiz de toda a terra vai assentar nela. Jesus volta como rei, juiz e sumo sacerdote. Nessa manhã, seja prudente. Leia o Salmo 2, a partir do verso 7. E o Salmo termina: beijai o filho, para que não se irrite o pai. Jesus tem toda a autoridade dada pelo Pai, no céu, na terra e debaixo da terra. E mesmo que eu não estou vendo agora, mas eu sei, aqueles faraós que foram os poderosos, que oprimiram, humilharam, maltrataram, hoje não passa de uma múmia dentro de um museu para as pessoas verem. Mas o Cristo que morreu naquela cruz vive, esse vive e reina com todo o poder e glória, e vai voltar para nos buscar. Eu creio nisso, eu aguardo isso, eu anseio por isso. Eu digo: Maranata, ora venha. Salmista, eu gosto muito dos salmos. Davi diz: a minha confiança é ele, a minha esperança é ele, a vingança dos meus inimigos é dele, a minha proteção é ele, a minha salvação é ele. Davi cometeu erros graves, mas tinha muitas qualidades. E a maior das qualidades é o apego que este homem tem por Deus, por Jesus Cristo. Mesmo sem ver Jesus, ele profetizou que ele viria. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo dos seus pés. E nós que vivemos hoje e temos a oportunidade de convidar as famílias para casa, debaixo do sangue do Cordeiro. Hoje, nem o hoje te pertence, quanto mais o amanhã. A pior escravidão do ser humano é não saber para onde que vai. E essa garantia, ela tem um nome: Jesus. Haverá o dia em que todos terão que se comparecer diante do Rei dos Reis, do Juiz de toda a terra. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, que a misericórdia dele se renove sobre a sua vida, que você tome posse da graça de Deus e abandone a prática de todo e qualquer pecado. Fica na paz.